Fala galera, boa tarde. Sejam bem-vindos ao RPCast. Eu me chamo Júnior, esse aqui é o Santana e hoje a gente vai estar inaugurando o nosso RPCast com o nosso primeiro convidado. Diga-se de passagem, um convidado muito especial. Quero apresentar a todos vocês João Oliveira, advogado e especialista no direito do trânsito. E aí, João, dá uma boa noite para a galera aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Júnior. Boa noite, Santana. Boa noite. Muito feliz de participar da inauguração aqui do podcast. Advindo aí da Autoescola Rio das Pedras, da Autoescola de Sucesso, e creio também que este podcast também será de sucesso. E, João, hoje a gente vai estar abordando um tema muito polêmico no momento, né? Que é sobre as mudanças no processo para aquisição da CNH, né? Vamos falar sobre o aplicativo do CNH Brasil, o que muda, o que mantém, para a gente poder tirar a dúvida da galera, né, Santana? É isso aí. Hoje a gente vai estar sanando algumas dúvidas, não vai dar para falar toda a resolução, mas vamos estar aí falando sobre o início, né, dessa pauta aí, para tirar algumas dúvidas aí. Exatamente. Essa resolução ela é um tema muito extenso, não dá para a gente esgotar ele aqui. Nós vamos tratar dos principais pontos que ela altera no processo de habilitação e orientar o pessoal que está na dúvida com relação a ela. João, então a gente vai começar, vamos tentar destrinchar esse assunto ao máximo. Primeiro a gente quer saber se essa resolução já está valendo ou não. Parece que ela foi assinada no dia 9 de dezembro, né? Ela já entrou em vigor, dizem que já entrou em vigor, mas aqui no estado do Rio de Janeiro, ela já está valendo? Muito bem, Júnior. Olha, ela foi publicada realmente no dia 9 deste mês. Entretanto, ela ainda não está, ela está em vigor, mas os Detrans ainda não conseguiram implementá-la, porque ela foi feita assim de forma muito assodada, muito rápida, sem consulta aos órgãos de trânsito, aos demais órgãos de trânsito, como os Detrans. E com isso, eles não tiveram tempo hábil para que pudesse implementar ela e pudesse atender aos usuários. Teve Detrans que pediu prazo aí de 180 dias, como o Detran de São Paulo, salvo engano, o Detran do Rio, e só o Detran da Paraíba que conseguiu ainda implementar. Foi o primeiro. Mas ainda existe essa questão assim de muitas dúvidas nesse processo. Santana, primeiro a gente vai querer saber o que muda, para a gente poder deixar bem explicado para o nosso público aí. O que vai mudar, o que vai manter, quais são as diretrizes, o passo a passo, primeiro, para quem quer tirar a CNH. O que mudou? Perfeito. Para a gente entender as mudanças, é necessário a gente voltar na regra anterior, que é o fato de você ter a exigência de 45 aulas teóricas e 20 aulas práticas. Hoje, com essa nova resolução, ela diminui drasticamente a carga horária, não tem ali um mínimo de aulas. Os órgãos que foram, as instituições que foram aplicar, ministrar essas aulas, pode ser seguir só as diretrizes, mas não tem um mínimo de aulas teórica. Com relação às aulas práticas, ela colocou ali um mínimo de 2 aulas. Eram 20 aulas, agora passa a ser 2. Então, ou seja, o candidato ele pode iniciar o processo dele, registrando lá junto ao Detran ou Senatran, mas ainda há muitas dúvidas como isso vai ocorrer. E depois de ter feito isso, vai ser submetido ao exame de vício psicotécnico e fará o mínimo de uma aula ou o que a instituição oferecer. E depois ele volta para a autoescola para fazer as 2 aulas. E detalhe, essas 2 aulas podem ser feitas tanto na autoescola como por um instrutor autônomo, que a gente vai tratar mais à frente, que é algo ainda que gera muito conflitos. Nós temos visto aí algumas situações em questão de essa questão do instrutor autônomo. Pelo que o Detran já vem se pronunciando, inicialmente eles não vão liberar essa situação para o instrutor autônomo. Ainda vai ficar a cargo das autoescolas por enquanto, não é isso? Isso, veja bem. Essa resolução, ela trouxe essa mudança no que tange a questão do instrutor autônomo e passando por cima até da lei que rege a
a profissão do instrutor, que foi regulamentada em 2010, que antes nós não tinha uma regulamentação na profissão do instrutor, e ela fez o seguinte: hoje nós temos uma carga horária para a formação do instrutor de trânsito de 180 horas aulas. Ele tinha que fazer um estágio, todo aquele esquema que nós, como somos instrutores, sabemos. E com essa nova resolução, ela permitiu que o instrutor forme ali num cursinho de as questões, EAD, pela carteira digital, que é CNH Brasil agora, mudou até o nome, e está apto a dar aulas. Só que isso é irregular porque, veja bem, esse profissional não está preparado para enfrentar o trânsito administrando aula. Sabemos que é complexo. Com a antiga legislação, que era 180 aulas que o instrutor tinha que passar nessa grade curricular, ele tinha que ter também uma prova que ele fazia ao final do curso, que ele é todo probatório, todos os módulos lá do curso eram probatório, e depois a prova final. Ele tinha que mostrar que sabia dar aula e ter também um estágio. Hoje nós não temos mais nada disso. Ele fez aquele cursinho lá. No caso aí, qualquer pessoa habilitada vai estar podendo fazer o curso, em seguida já está apto a dar aula. Isso, no em caso. seguida já está apto a dar aula. Isso pela resolução. Mas pelo Detran ainda não vai estar vigorando. Não conseguiu implementar. Isso. Mas tem um negócio que agrava também, é o seguinte, porque para ser instrutor pela lei, a pessoa tem que ser maior de 21 anos de idade. Com essa nova resolução, qualquer pessoa ali que tem habilitação pode ser. E esse curso, ele não tem um acompanhamento. Um exemplo, tem aí nas redes sociais que crianças de 12 anos conseguiram fazer esse cursinho. Então, assim, você não consegue saber se de fato aquela pessoa levou a sério aquele curso, que ainda é muito fraco. Se ele levou a sério, se ele fez aquilo ele mesmo, ou foi outra pessoa. Na verdade, como está provado, né? As pessoas, qualquer um, eu já ouvi falar que até pessoas sem a CNH, né? Pessoas que nem têm habilitação, também estão fazendo o curso de instrutor. Então, assim, é uma coisa que não está ainda dentro dos parâmetros legais para poder serem cumpridas. Então, eu vejo que o Detran não vai botar isso para frente ainda, até que as coisas se encaixem conforme deve ser, né? Isso ainda tem um grande percurso ainda a ser corrido, né? Eles tentaram fazer meio que uma coisa embrulha e manda, né, João? Isso, de qualquer forma. É o instrutor miojo, né? Exatamente. Mas isso é bom você falar também, Santana, porque veja bem, pode ser que o Detran não credencie esse instrutor de trânsito. Porque o que a gente estava falando, né? A gente estava conversando até no particular, e aí a gente até comentou a questão, já pensou se o médico for fazer uma prova semelhante a isso aí, faz o curso EAD lá, e aí faz uma provinha, ou até mesmo um advogado. Vamos supor que amanhã eles resolvam lá, o cara estuda em casa, pega lá o livro de direito penal, direito constitucional, estuda em casa, vou fazer a prova da OAB. Isso, né? E você é advogado, você é médico. Então, porque no final, se você for reparar, no trânsito é a mesma coisa. O trânsito, ele requer muito cuidado, nós temos muitos acidentes de trânsito. Então, tem que ter um preparo maior para quem vai dar aula, o candidato que está querendo obter aquela CNH, inicialmente chamamos de PPD, permissão para dirigir, ao final de um ano, que ele está com aquela PPD, que ele consegue ter a CNH definitiva. Então, ele precisa ter um preparo maior para que ele saia ali, de fato, capaz de dirigir com o mínimo de segurança. E com essa nova regra, nós não temos garantias nenhuma de que esse candidato vai ter o mínimo... É o que nós entendemos da situação de que o cara está dando um porte de arma para o cidadão. Sim. Né? O cara não está sendo preparado corretamente, vai receber uma habilitação onde ele vai poder pegar o carro a hora que ele quiser e sair de qualquer maneira, porque ele está habilitado. Mas, na verdade, ele não vai estar preparado, correto? Não vai estar. Porque, assim, nem com aquelas 20 aulas que era exigido para o candidato obter a CNH na prática, não eram o suficiente, imagino, com o mínimo de 2. Então, é um negócio muito aberto.
deixar a cargo assim, do próprio candidato. E o candidato ele pode achar que 2 aulas é o suficiente, não, eu quero fazer dessa forma, a regra é essa e vou seguir dessa maneira, e pode não dar certo. Ele pode acabar tendo um gasto muito maior, que a intenção do governo é diminuir, mas eu entendo que está fazendo da forma errada para atender nessa questão aí da diminuição do valor. Inicialmente, João, vamos lá. Se o governo realmente quisesse baixar o valor da habilitação, no teu entender, na tua visão, você acha que ele tinha que começar isso por onde? Muito bem. Ele deveria começar pela questão da taxa que é pagada que é paga para os Detrans. Então o Detran do Estado do Rio de Janeiro cobra uma taxa de quase R$402. Exatamente isso aí. Poderia diminuir isso, botar um valor menor, porque, veja bem, a contrapartida do Detran ela é ínfima demais. Ele só abre o processo de habilitação e aplica a prova no dia. E cada reprovação ele cobrava. Agora não, teve uma mudança, né? Que ele está cobrando depois da segunda reprovação. A primeira, não, na verdade é o seguinte. A primeira prova do candidato, independente de ele estar fazendo, que também é prova errado. Prática, tá? Prova prática. O candidato está fazendo A e B, carro e moto. Então, se ele tem uma reprovação para ser isento, o que a gente entende? Uma reprovação no carro e uma reprovação na moto. Não funciona assim. Se o candidato fizer a primeira prova de carro e ele passar, ele não fez uso daquele benefício. Aí, quando ele for fazer a prova de moto, ele não passou, ele não pode fazer uso do benefício, porque é a primeira prova a ser marcada. Não é a primeira reprovação. As pessoas acham que é a primeira reprovação. Não é a primeira reprovação. É a primeira prova a ser marcada. Então, para deixar bem claro isso para o aluno que tem essa dúvida. Esse benefício que foi dado, entre aspas, aí pelo Detran, é a primeira prova, a primeira marcação de prova. É isso aí. Então o cara está fazendo carro e moto, ele fez a de carro, ele passou, ele já perdeu esse benefício, porque ele passou. Quando ele for fazer a de moto, se vier a reprovar, ele terá que fazer o pagamento do Duda, porque ele já fez uso do benefício. Mas eu não usei, eu não reprovei. E na verdade... eu não reprovei. O valor do Duda que é cobrado na reprovação, né? Ele teria que ser o Duda de primeira habilitação, que é o valor de R$150. Se o governo quer realmente baixar, né? Deveria baixar o valor, deveria baixar na né? taxa do Detran. Baixar essa taxa e aí o candidato ia ter um valor bem acessível, até porque pelo serviço que o Detran presta, né? No dia da prova lá, é local sem banheiro, um local bem... Que fere a bem dignidade, exatamente. que fere a dignidade do ser humano, que você não tem a dignidade, a questão da sua privacidade. Então, fere tudo isso aí, porque você não tem um local correto para poder fazer suas necessidades. Mas vamos lá. No que tange a questão também do valor, nós podemos listar alguns tópicos aí. A questão nós já falamos aí da taxa, que poderia diminuir. Mas tem alguns outros detalhes que pode ser também levado em consideração, como por exemplo, o Detran ele poderia oferecer carteiras gratuitas para aquele necessitado economicamente. Como, eu posso citar alguns exemplos aqui. O Detran da Bahia chegou uma época, não sei se está acontecendo isso ainda, dava a carteira para aquela pessoa que não tinha condições de pagar e até o final, não pagava taxa, não pagava nada, dava as aulas. Na verdade, isso aí funciona ainda na Bahia, é a CNH popular. Né? Social, algo desse tipo. CNH social. Aqui no Rio não chegou a ser implementado isso. Chegou. Em alguns estados, acho que é só na Bahia, se eu não me engano. O Ceará também dava carteira de moto. Mas, ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? Porque não precisaria o governo federal implementar essa medida drástica dessa maneira, que é incorreta, gera insegurança jurídica, um monte de questões que pode haver, por exemplo, a derrubada dessa resolução no Congresso Nacional, nós já temos lei lá já tramitando. Já houve também uma decisão da Justiça Federal do Mato Grosso, que concedeu uma liminar lá para suspender a aplicação dessa resolução. Ou seja, lá no Mato Grosso do Sul está suspensa. E a lei ela é nacional. Então tem que valer para pode um estado estar suspenso, João, e outro não? Gera insegurança jurídica, gera uma questão de situações que não poderia gerar. Então vamos lá. Poderia oferecer a carteira
gratuita para aquele economicamente necessitado, como temos vários exemplos aqui. Hoje, assim, você tem um advogado privado, você paga para ele ajuizar a ação para você, te representar na justiça, mas nós temos também a defensoria pública para aquela pessoa que não tem condições de arcar com o processo, não tem condições de pagar o advogado. Tem a gratuidade de justiça. Então, poderia ser da mesma forma. E outro exemplo, nós temos as escolas públicas, as universidades públicas e as privadas. E uma das funções do DETRAN, que está prevista lá no artigo 22, não lembro o inciso, é educar. Ele tem a expedição de documento, o licenciamento de veículos, vistoria de veículos, enfim, é ampla. E a educação. Então, ou seja, o DETRAN poderia ministrar aulas também, que uma das funções dele é essa, e ter a carteira totalmente gratuita. Hoje o DETRAN ministra essas aulas para o PCD, né? Sim, gratuito. Mas com certa dificuldade. Porque é pouca, né? Até a procura mesmo a procura é diferente. É pequena. Que quem então vai eles procurar... ainda prestam esse serviço, né? Mas deveria abrangir na questão social. Então, para baixar o valor da CNH. E aí fomentaria também as autoescolas, porque veja bem, a DETRAN fala assim, olha, eu não tenho condições de ter profissionais aqui, de ter servidores para atender essa demanda. Não tem problema, faz parceria com as autoescolas. O que é feito na Bahia, não é isso? Lá na Bahia. Na Bahia, acho que ela tem o próprio instrutor dela. Ela contrata. Não, na Bahia eles pagam a carteira social para a autoescola. Isso. Eu fui no congresso eles. Não, até então eu lembro que contratava o instrutor. Mas mesmo sem ter esse método autônomo? Não, eu contratava o próprio instrutor de autoescola mesmo, contratava. O DETRAN fazia isso. Ele contrata. Porque, pode usar como exemplo também, é o seguinte, se você chega em um estado, não tem a defensoria pública, o Poder Judiciário ele pode contratar um advogado, chamado advogado dativo. Pode funcionar da mesma forma. Então o DETRAN poderia fazer uma parceria com as autoescolas e atender esse economicamente necessitado, que não tinha condições de arcar, de pagar, tirar sua habilitação. Eles poderiam criar um projeto, né, João? Algo do tipo que pudesse favorecer um cadastramento, de alguma forma você ir lá, se cadastrar, comprovar que você não tem renda, para estar adquirindo a sua CNH. Mas já existe essa lei. Hoje, se você... Mas não funciona, né? Aqui no Rio, vamos falar do Rio de Janeiro. A lei nacional, ela é burocrática, mas funciona. Você tem que provar um monte de questões lá, é CAD único, salvo engano. Porque na verdade o que a gente está debatendo... Aí você consegue fazer concursos sem pagar aquela taxa. Sim. O que a gente está debatendo aqui na verdade é custo versus vidas, né? Sim. É mais ou menos uma matemática. Eles dizem que vão diminuir o custo, mas eles não estão preocupados com as vidas, porque não tem como você reduzir custo da forma que eles querem. Eles estão simplesmente mexendo só na quantidade de aula, estão tirando um processo, a obrigatoriedade das autoescolas, passando por um instrutor autônomo que não tem o menor preparo, até porque foi como você mesmo falou, nós fizemos curso de 180 horas, né? Eram 3 meses lá no curso. Curso de reciclagem, atualização. E agora não, eles estão simplesmente pegando o processo e falando para você, você não tem obrigatoriedade de fazer com um profissional preparado. Você pode fazer com qualquer um. É mais ou menos o que tu falou lá, do médico. Você não tem obrigação de aprender com o médico. Pelo projeto, você pode fazer com o teu pai, com o teu irmão, com a tua mãe. Que não estão preparados para tal. E fazendo essa analogia aqui com o médico é para salvar vidas. O trânsito também, de certa maneira, ele implica na vida. Porque se a pessoa dirige de maneira incorreta no trânsito, ele coloca em risco a vida dos outros. A dele é dos outros. A dele é dos outros. Então, traz essa insegurança para o trânsito. Ou seja, no final, se ela é feita de forma incorreta, implica na segurança. Hoje nós temos muitos acidentes de trânsito. E uma das finalidades de ter criado o Código de Trânsito Brasileiro em 1997, que entrou em vigor em 98, lá no artigo 1º, não sei se não lembro o parágrafo, estabelece que um dos princípios é a proteção à vida, à saúde e ao meio ambiente. Então, com essas mudanças drásticas, sem planejamento, sem diretrizes, implica na segurança. É um retrocesso. Com certeza. Porque, assim, é menosprezar o aprendizado. É menosprezar, por exemplo, a ciência, como ele sempre fala, né? A ciência, não sei o quê. Então, está menosprezando isso. Por quê? Se era para evoluir, está havendo aí esse atraso. Voltando, não, vamos fazer de qualquer jeito. Porque antigamente era assim, né? Era de qualquer jeito, então tinha muitos acidentes. Por isso que criou-se o novo código, que não é mais tão novo assim, que já tem mais de
Foi 97? De 97 para 98, quase 29 anos, quase 28 anos. Então, traz essa questão aí de voltar ao que era antes. Mas mesmo assim, mesmo com essas mudanças todas, nós temos muitos acidentes de trânsito. João, inclusive um número atualizado aqui, o número de mortes desse ano tem uma caída, né? Não por conta dessa mudança que nem começou a valer. Ano passado nós tivemos aí 11.554 mortes no trânsito, em todo o Brasil. Esse ano, ainda não acabou o ano, né? Mas são 8.175 mortes. Uma redução de 29%. Com certeza não foi por conta dessa mudança, porque até mesmo ela não entrou em vigor, mas isso vai ser falado lá na frente. A gente sabe que isso vai ser o slogan de campanha. Você concorda comigo? Vamos falar que conseguimos reduzir o número de mortes, foi 29%, mas a gente sabe que isso não está funcionando ainda. A medida foi agora, dia 9 de dezembro. Será que já deu tempo do dia 9 até o dia 23 ter reduzido drasticamente? Olha, não deu ainda, porque essa contagem é ao longo do tempo. Então, não tivemos tempo hábil para isso ainda. E pode ser que essa resolução, Júlio e Santana, ela não, de fato, ela possa cair, digamos assim. Porque tem leis tramitando no Congresso Nacional que possa, lá no futuro, ou confirmar ou... A ideia é que caia mesmo, né? A ideia é que se tenha uma reforma no processo, sim, né? Mas que seja feito com estudo, com a comunidade que vivencia isso, né? As autoescolas, né? Isso, porque veja bem, nós temos lá na Constituição da República, artigo 22, inciso 11, estabelece que só quem pode legislar sobre trânsito é o Congresso Nacional. Acabou que quando criou o Código de Trânsito Brasileiro, deixou assim algumas matérias a cargo do CONTRAN. E o CONTRAN ele pode criar as resoluções, desde que não conflite com a lei, não conflite com a Constituição e não crie sanções. Então, um exemplo. Hoje, o CONTRAN ele não pode criar uma infração. Ele acaba criando, porque ele adequa uma situação àquela infração já existente. Vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se vocês já viram, o pessoal instala aquelas lanternas, farol de milha na moto. De LED, né? Não, farol de milha. Já vi. Ou farol de neblina. Sim. E aí o que acontece? Isso não está previsto no Código de Trânsito Brasileiro, que é infração. Aí veio o CONTRAN e se adequou essa situação a uma infração já existente, que é conduzir o veículo com o farol irregular. Aí o que acontece? Se tiver previsto no manual daquela motocicleta que pode utilizar, aí não aplica a infração. E pelo que nós já estudamos, é só aquelas motocicletas de alta cilindrada, lá no manual que dela. Vem no manual. Isso, previsto. Então aquelas motocicletas de baixa cilindrada... Fui parado numa blitz, como é que eu faria? Fui parado, o policial... Ele aplica por causa da resolução 970, que criou essa brecha. Ele vai aplicar a multa e eu não tenho, mesmo que a minha moto tenha essa capacidade... acaba que você pode argumentar isso, mas até então já aplicou. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que é só o Congresso Nacional que pode legislar e algumas situações ou outras o CONTRAN pode também detalhar as resoluções. Só que o CONTRAN, para ele criar uma resolução, ele precisa passar pelas câmaras temáticas. O que são câmaras temáticas? São aqueles especialistas daquela matéria que vão discutir sobre aquilo e sugerir ideias para aquela resolução. E o que aconteceu com essa nova resolução 1020, que altera o processo de habitação? Não passou pelas câmaras temáticas. Foi direto. Não. Vamos criar aqui de qualquer jeito, pelo CONTRAN, vamos passar por cima e vamos implementá-las. E aí criou-se e gera esse problema, porque não foi um órgão técnico que criou, que são as câmaras temáticas. Então fica meio que, como você mesmo falou, eu estou parado, se eu não tenho a informação, eu vou acabar sendo notificado e depois eu vou tentar correr atrás do meu prejuízo se eu não tiver essa... Depois tu vai deixar o teu arroba aí, né, João? Para a pessoa que
recebeu essa multa ou está com algum problema aí referente a trânsito, a multas, toda essa parte jurídica de trânsito, né, João? Isso. A gente vai deixar o teu arroba aí, deixar o teu contato para a pessoa poder estar te contratando. João, o que a gente estava falando aí? A gente falou muito sobre custo versus vida, como o Santana tinha tocado há pouco, falando que não tem nenhuma estrutura, por exemplo, locais de prova. A gente sabe que aqui no Rio existe Sepetiba, que é a tal da Praia da Brisa, Campo Grande, Santa Cruz, que é a Cidade das Crianças, e Barra da Tijuca e Ilha de Tubiacanga. Cara, eu estive lá ontem, não tem um ponto de luz. Não tem um ponto de luz. Você teve na Cidade das Cidade das Crianças, que é onde ocorre a prova de ônibus e carreta. Somente lá, só tem esse local lá para ônibus e carreta. Não tem um ponto de luz. Até tinha 2 banheiros químicos, mas muito sujos, pareciam que tinha um tempo já. É aquela insalubridade total. Aquele desamparo mesmo, onde o aluno paga um Duda, muitas vezes aí de R$401 quando é a primeira habilitação, R$200 quando é um processo de mudança ou de inclusão, e não tem nada. Qual é o suporte que o Detran passa para ele? A não ser uma fotografia, a digital, a coleta digital, e o dia da prova, né, João? Que vai estar lá sendo examinado. Então fica bem difícil, né? Eles estão tentando criar melhorias. Eu te pergunto, se hoje com todas as autoescolas é um grupo seleto, fechado, como é que vai ser quando tiver o autônomo? Esses locais de prova, como serão? Veja bem, Júlio, foi bom você tocar nesse ponto, porque se o local de prova não oferece uma estrutura básica, que é o direito do cidadão ali, o banheiro para ele fazer as necessidades, e diga-se de passagem, o candidato às vezes fica nervoso, acaba indo ao banheiro diversas vezes. E se ele não tem o básico, o que pode acontecer? Pode, de duas maneiras aqui. Denunciar o Ministério Público para que tome as medidas cabíveis, que isso fere a dignidade da pessoa humana, fere o que mais? Isso o candidato denunciar? Isso, mas qualquer pessoa. Como é que ele faria? Ele iria é, até o Ministério Público, tive uma prova no dia tal e me senti... Ele pode tirar fotos do local, filmagens, ele pode simplesmente fazer essa denúncia para o Ministério Público para que o Ministério Público tome as medidas cabíveis, como por exemplo ajuizar uma ação civil pública, obrigando o Detran a corrigir isso, ou qualquer do povo, desde que tenha título de eleitor em dia, pode ajuizar uma ação chamada ação popular. Ela é gratuita, e aí você ajuiza essa ação pedindo para que a justiça tome providências. E nessa mesma ação ela vai citar também o Ministério Público para acompanhar, para que obrigue o Detran ou qualquer órgão que não esteja oferecendo as condições mínimas. Mas isso funciona mesmo, João? Será que ninguém nunca ajuizou uma ação dessa? Eu fico me perguntando, será que ninguém nunca ajuizou uma ação dessa? Será que o Ministério Público nunca botou para frente? O pessoal às vezes não conhece, não sabe dessa informação, e quem sabe também não quer perder tempo. Depois que passou já era, já passou a minha etapa. Vou te dar um exemplo aqui, como isso funciona. O advogado da Bahia, o Dr. Rafael Rocha, lá em Feira de Santana, ele ajuizou uma ação popular para obrigar o Detran e o pessoal do reboque a cobrar o valor rateado para aqueles veículos rebocados. Então, um exemplo, rebocava essa moto aqui e cobrava um valor de R$200. Mas ao mesmo tempo que estava transportando aquela moto, estava transportando outras, cobrando também igual então, valor. No mesmo frete. Então falou assim, não, se é R$200, tem que dividir. Se tem 5 motos, tem que dividir esses R$200. E conseguiu ter êxito. Então esse é o exemplo. Aqui no Rio também acontece isso, né, João? Acontece. No reboque então, que bota 30 motos aí. Conseguiu ter êxito nenhuma vez, né? Não, ele conseguiu ter êxito para que isso para que pudesse mudar isso. Em definitivo? Tá vigorando isso lá. Tá. A justiça determinou isso. Eu não sei se em todo o estado da Bahia, mas pelo menos em Feira de Santana. E como é que faz para contar essas motos? Eu vou ficar lá no reboque e vou contar, ó. Tinham 17 motos aí. Não, aí a pessoa que viu a moto vai ver. Ele vai falar, olha, você está levando 5 motos, então tem que dividir esse valor que eu vou pagar aqui por 5. Aí o que passou os reboques a fazer? Levar uma moto. Aqui no Rio de Janeiro vai ser 50 reboques, um para cada moto. Sim. Agora, João, falando na questão do processo da CNH, acho que foi dia 9 também,
dia 9 ou veio quase agora, essa questão do... os processos que estão vencendo, a questão de vencimento de processo, foi dia 19, né? Não, foi dia 9, a partir do dia 9. A partir do dia 9, não, a partir de que prevaleceu lá, que foi vigorada essa resolução. Ela foi publicada no dia 9 e a partir do dia 9 os processos dali para frente não vão vencer, vai ficar indeterminado, vai valer o que a resolução está... Essa foi uma das principais mudanças também. Os processos agora eles não têm mais prazos. Indeterminado, no caso. Prazo indeterminado. Então, durante a pessoa conseguir passar. Até a pessoa passar. Isso. Que é algo irregular, porque o exame ele vence. Isso. O exame e como é que vai fazer? O exame vencer, tem que refazer o exame. Eu acredito que vai ter que refazer o exame. Não, pela resolução não. Está muito aberto. Pelo menos está muito aberto. Na verdade, João, as pessoas que estão falando, eu fui beneficiado, meu processo não tem mais validade. Não se apegue a isso. Essa resolução pode cair a qualquer momento e o processo volta a ter o prazo. E às vezes a pessoa acaba perdendo aquele prazo no qual ela acreditava que seria indeterminado. O que a conselho está fazendo? Conclua o seu processo. Não pause, dê continuidade, não espere mudanças. Já iniciou o processo? Continue o processo. Para não ficar esperando. Eu não tenho pressa agora está indeterminado. Ano que vem eu faço. Quando chega daqui a 2, 3 meses, cai essa... Esse é o problema de você ficar protelando. Então, assim, acho que a pessoa tem que... Pegou para fazer algo, antes do mais rápido possível e finalize. E aí, essa resolução, ela tirou esse prazo de 1 ano que nós tínhamos, você iniciou o processo, a partir do momento que você for ao Detran, você tinha um prazo de 1 ano. Agora não tem mais esse prazo. Ou seja, acaba sendo algo indeterminado. E os exames, eles vencem. Então, você fez o exame hoje, não constatou nada. Tá tudo bem, mas daqui a algum tempo você pode mudar, porque você não é máquina. Até a máquina ela se desregula, imagina o ser humano. Então pode ser que você possa, daqui a uns 2, 3 anos, ter um problema de visão. Então é necessário você passar por um oftalmologista novamente. Sim. João, até mesmo a questão que você está falando dos vencimentos dos exames, tem também a questão das autoescolas, porque as autoescolas vão botar, já tinha o prazo no contrato, né? Esses prazos vão continuar, então a pessoa às vezes associa uma coisa a outra. Eles têm que prestar atenção no contrato que eles estão assinando lá, Sim. que vai ter o tempo determinado para eles concluir dentro da autoescola. Isso, tem que ficar atento ao contrato que ele assinou com a autoescola, porque ali você gera, quando você faz um contrato, ele em regra, torna lei entre as partes. Pode ser discutido como um acordo, né? Isso, pode ser discutido uma coisa ou outra depois, mas em regra ele gera lei entre aquelas partes ali que assinou aquele contrato, que fez aquele contrato. João, e a gente acredita o seguinte, é claro que o prazo de 12 meses torna-se até curto, mas indeterminado também deixa muito em aberto. Sim. Essa pessoa pode daqui a 1 ano, daqui a 10 anos ele vai voltar para dar continuidade, foi como você falou. Às vezes em 1 ano existem mudanças, não só problema de visão, um problema às vezes o cara está passando por um problema. Até mesmo aprendizado, isso, né? O cara fez 10 aulas, aí não conseguiu passar na prova, aí some, fica 2 anos lá até problemas. Quando ele voltar... Você imagina, e gera insegurança jurídica, porque digamos que a autoescola, ela presta o serviço ali por um determinado tempo e ela decide fechar. Não, eu quero fechar as portas. Mas como é que ela vai fechar as portas? Eu não sei se tem 50 candidatos que estão aí soltos, se eles vão voltar, quando eles voltar, como é que vai ser isso? Sim. Porque ele fala, eu vou fechar as portas agora, tem aqueles candidatos que tá faltando aí 6 meses, 8 meses, eu vou segurar daqui até... para manter o compromisso, manter aquele compromisso. Mas se ficar algo indeterminado... Quando o compromisso é indeterminado, não tem como. Não tem como. Eu acho que nada é indeterminado, né, João? Nada. Você faz um contrato aqui numa academia, não é indeterminado. Você não sabe o dia de amanhã. Você passa por algum momento aí, sofre um acidente, perdeu uma perna, não vou mais. Então gera muitas questões, principalmente a segurança jurídica. Você fica perdido nisso. Eu não consigo fechar as portas, porque eu não quero mais desempenhar essa atividade. Eu quero partir para outra, mas eu não sei, porque tem candidatos que pode ser que eles voltem ou não. Sim. Ô, João, uma coisa que a gente também queria estar ressaltando aqui, muita gente tem essa dúvida e pergunta constantemente, quero tirar minha habilitação, mas como é que funciona? A gente vai lá, passa os valores, explica tudo direitinho, a gente sempre pergunta, e o DURD e os exames estão incluídos? Muita gente não tem acesso a isso.
Depois do dia 30 de dezembro, né, tem sempre um reajuste no valor do Duda e no valor dos exames. Lembrando lá o ministro, se vai haver esse reajuste novamente. Quer Se dizer, vai vamos falar ver. com os Detrans, se vai Com certeza tentar vai. lá diminuir o valor lá, conversar com... Porque também ele entrou na questão do... uma coisa importante para a gente esclarecer aí, as pessoas já estão procurando isso também, é a questão dos exames, que o ministro também fez lá uma... Não é bem resolução não, qual é o nome lá, João? A portaria da Senatran. Uma portaria para tabelar o valor dos exames, né? No valor máximo de R$180. Isso vai funcionar, João? Santana, veja bem, eu vejo isso como algo que afronta a própria Constituição da República, porque você não pode tabelar valores de instituição financeira. Você não pode fazer isso. Aliás, as instituições elas têm a livre concorrência. Eu não posso fazer dessa maneira. Como fizeram na Bahia. Eu não sei se vocês sabem, na Bahia, e depois eu vou voltar a esse Que é assunto governo aqui, do PT, né, João? que é o governo lá do PT, ele é alinhado ao governo federal. O que aconteceu por meio do Detran? Ele obrigou que as autoescolas na Bahia tabelassem os valores. Tem um valor mínimo. Então, se você olhar, o custo de vida do Rio de Janeiro é um custo de vida maior. É um custo de vida maior do que o estado da Bahia. Aqui a habitação ela gira em torno de quanto? R$3 mil, não é isso? Ela gira em torno de R$3 mil. Na Bahia, chega a 4.500, podendo chegar a 5 mil. Ou seja, se a pessoa for em uma autoescola e a autoescola fala assim, olha, o valor aqui é, um exemplo, 2 mil, e a outra autoescola denunciar para o Detran, Isso na Bahia, né? isso na Bahia, aquela autoescola é punida. Então, assim, a autoescola ela não tem margem para aumentar ou diminuir, ela não tem margem para... Negociação, né? Ela pode aumentar o valor, Mas não pode... ela não pode diminuir. E a Ela tem uma qualidade, como é margem que ali. fica? E isso é algo irregular por quê? Se você olhar no artigo 175 da Constituição, inciso 4º, Acaba fazendo um cartel, né? é um cartel. O artigo 175, inciso 4º, estabelece que tem que ter a livre concorrência. Isso é algo tão sério que tem uma cidade aí, não me lembro qual, que tinha lá as farmácias tabelando o valor. E chegou no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal criou uma súmula vinculante, que não poderia haver isso, porque conflita com a Constituição da República. E uma vez que o Supremo Tribunal Federal cria uma súmula, você pode fazer uma reclamação daquele órgão que está descumprindo aquela súmula diretamente para ele. Não precisa nem você ir aqui nas instâncias inferiores, como por exemplo, Justiça Comum, nada, não, o tribunal. Você pode ir diretamente para ele. E ele pode tomar as providências, falar, olha, não pode fazer mais isso, que está descumprindo aqui a nossa súmula, a súmula do STF, e também a própria Constituição. Então isso não pode ocorrer. Quando ele fala que vai tabelar os valores de 180, que é o máximo... João, olha só, hoje um exame de vista com psicotécnico é R$288. Você acha mesmo que ele vai conseguir reduzir em R$108? Não vai. Não vai. R$100. As empresas não vão querer trabalhar. Os médicos não Os médicos não vão querer. Exatamente, porque não tem como tu só tem um custo que só vai aumentando. Isso. Tem todo um custo com a logística, tu não vai retroceder. E voltando àquele assunto aqui de que poderia ter outros meios para poder diminuir o valor das carteiras das CNHs, eu sugiro que, por exemplo, você hoje tem um valor 280 que você paga pelas clínicas. 288. Já é tabelado. Sim, Se sim. você for olhar, já é tabelado. E ó, lembrando que só aceita pagamento no dinheiro ou no Pix, tá? Isso, só dinheiro ou Pix. E você não pode usar nenhum cartão de crédito. Então, o que acontece? Hoje é, de certa forma, irregular, porque você não tem a livre escolha. Você, por exemplo, vai ao Detran, abre o processo de habitação, o Detran que manda você para aquela clínica que ele direcionou. Além de não escolher, você paga um plano de saúde, você não pode fazer pelo plano de saúde. Isso, eu vou chegar exatamente nesse ponto, Santana. Então, você não pode escolher a clínica. Você tem que ir naquela que o Detran determinou. Se você tiver um problema com aquela clínica, você vai ter que abrir um outro processo, quer dizer, casou com aquela clínica.
Se você não for com a cara Às vezes daquele aquela. médico, Não é nenhum problema. Às vezes aquela clínica não tem disponibilidade no qual horário que você tem. Isso. Aí você fica refém. Você Fica quer marcar um refém. exame de vista, eu só posso esse horário. Não temos, daqui a um mês, 2 meses. E o processo estava contando. Isso. Até ontem, né? Então, o que acontece? É exatamente como você também falou, às vezes a pessoa que é baixa renda, porque aquele economicamente necessitado, não consegue tirar a carteira porque ela é muito cara. Então, o que poderia fazer? Fala, olha, você pode fazer seu exame de vista psicotécnico em qualquer clínica e ela pode ser também usando o plano de saúde, que às vezes a pessoa trabalha para uma empresa... Ou até mesmo do SUS, né, João? Isso, o SUS também. Trabalha para uma empresa e ele tem o plano de saúde. Sim. Ele ganha um salário mínimo, por exemplo, mas ele tem um plano de saúde, ele poderia usar. Então, E ele não consegue. Deixa essa dica para o ministro aí, João. Seria uma boa dica para o ministro. Os exames poderiam ser feitos tanto no seu plano, no plano particular, ou ou SUS. Para que serve a rede do SUS? Sim. Exame de vista, uma coisa totalmente tranquila e passar por um clínico médico. Isso. Isso sim reduziria, né, João? Sim, isso é uma medida mais cabível. Não mudar a grade curricular, porque como eu iniciei falando, é um retrocesso. Isso não vai preparar bem os condutores. O custo hoje, João, é de R$ 689 só de Duda Exames. Hoje, um custo... Aqui no Rio de Janeiro, o custo para você obter a primeira habilitação é de R$ 689. Eu estou falando de Duda Exames. Aí, numa autoescola, em média, vai estar cobrando aí R$1.000 para você fazer uma categoria. Então, eu te pergunto, será que é a parte da autoescola que é a parte mais cara? É essa parte da autoescola onde vai ter um profissional, onde vai ter tudo, todo aquele amparo, toda aquela logística? Tem como? Não tem como. Veja bem, ele lista como se as autoescolas fossem um problema. A autoescola é a solução. Sim. Ela é a solução porque, veja bem, a autoescola ela tem um lado social muito grande, porque ela presta esse serviço. E eu já falei isso, que a autoescola ela deveria ter um incentivo do governo. Não cobrar IPVA, como é feito para os táxis. Conseguir Isso. um desconto, né, na aquisição de um veículo de 30% a 40%, que é um táxi, né, João? o IPI. Ou poderia ser de forma direta, ou falar assim, olha, se você formou uma quantidade de alunos, você não vai pagar o IPVA, você não vai pagar esse tributo. Poderia ser dessa forma João, também. nem precisaria ser tanto. A gente vamos imaginar aqui uma coisa vamos reduzir, vamos falar de verdade o que é reduzir. É você conceder um desconto para as autoescolas, como você faz com o táxi, Sim. de 30% a 40%. Automaticamente essa empresa ela consegue melhorar o custo dela, ela vai melhorar o valor, Sim. o preço dela final. Como você falou, dar um desconto, não estou nem falando de isenção total do IPVA, não. Dá um desconto no IPVA. Poderia dar, porque os taxistas têm isso. 100%? 100%. Então, Porque beleza. a autoescola ela tem um papel Mas social. não vamos sonhar tanto assim de dar 100%. Vamos dizer 50%. A autoescola ela tem um papel social. Exatamente, João. Tanto quanto um táxi. Ou até mais. Sim. Ou até mais. Porque O táxi ela- vai prestar o serviço. A autoescola tá para formar, né, cara? Isso, ela tá para formar aquela E pessoa. não que, é só motorista, né, e João? aquela pessoa que vai ser o próprio taxista. É um Exatamente. cidadão, com certeza. Então, E ele alega que hoje em dia tem mais de 20 milhões, 200 milhões. Aqui as contas dele é bem difícil. 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação. habilitação. Eu te na pergunto. verdade, não são 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação. São 20 milhões de proprietários. Ah. Às vezes aquela pessoa tem um veículo no nome, mas ela também não quer. Não, e ela não pilota, vamos supor, uma moto. Ela tirou pro Tá filho no nome dela. da ou mãe, pro do filho pai. dele. João, mas isso. eu te pergunto, a alegação que ele faz, essa é uma apelação, na verdade, Sim. que são 20 milhões de pessoas, ele é bem claro, dirigindo sem habilitação. Eu te pergunto, como que compraram esses veículos? Se não tem dinheiro para Pra pagar pagar a a isso. habilitação, É uma discrepância muito grande. Muito Porque, grande. veja bem, e muitos não tiram a habilitação por vários motivos, que não financeiro. Então, quando ele fala que essa conta aí, Júnior, começou pelas motos. Ô, No João, Nordeste, só cortando um minutinho. Se tem 20 milhões hoje e ainda não se cobra o toxicológico para a primeira habilitação, quando botar o toxicológico vai ter quantos? tem um problema. Vamos tratar desse ponto aqui, só para fechar esse outro. Vamos chegar nessa questão do toxicológico. Então, quando ele fala que tem 20 milhões de proprietários de motocicletas, começou pelas motocicletas. No Nordeste tem muitos donos de motocicletas que não têm CNH.
Mas muitos não tiram habilitação por vários motivos, como eu falei, como é a questão, às vezes a pessoa não sabe ler e escrever. Sim. Ele tem Não um dinheiro, alfabetizada, né? ele tem um dinheiro para poder tirar a habilitação, até porque, como você mencionou, ele teve o dinheiro para comprar a moto. Ele não teria de igual sorte, que é um valor mínimo para tirar a habilitação, mas é porque muitos não sabem ler, não sabem escrever, ou não querem mesmo tirar. Então poderia ver. Eu te pergunto, nesse formato agora, onde tu não vai ser obrigado a passar por uma autoescola, essa pessoa que não tem a formação, infelizmente não é alfabetizada, ela vai conseguir tirar, beleza? Não. Mas a pessoa tem olha que que estar sim. sabendo. Ela vai Olha barrar, que sim, ela vai João. barrar lá no psicotécnico. Ela tem que saber. será que ela vai barrar no psicotécnico? Ela tem que sei que saber ela- ler e escrever. Até porque também ela vai ter que fazer essa prova. Essa prova, João, é uma prova que, pelo que a gente está vendo, vai ser bem diferente do que Não, mas a acontece hoje. prova vai ser no Detran. Vai ser no Detran. É. Daqui a pouco ele vai liberar pelo aplicativo CNH Brasil. Por Vai. enquanto, Vai, não. vai, Por enquanto vai. ainda está no Detran. E aí o que acontece? Poderia diminuir dessa forma. Ver qual é o problema, qual é o gargalo que está causando que essas pessoas não tiram essa habilitação. Sim, Fazer sim. uma pesquisa. Ó, você que é proprietário aqui, porque tem lá o Cadastro Nacional de Condutores e Proprietários de Veículos, Proprietário, lá é. que é o Renavan, na Senatran. Uhum. E aí saber, olha, entrar em contato com aquela pessoa. Por que você tem esse veículo no seu nome, mas você não tem habilitação? Ou então criar até uma medida para você ter um veículo no nome, você deveria ser habilitado. Isso também criaria um gargalo, mas eles vão falar que vai implicar na indústria, que às vezes uma pessoa quer comprar um veículo, quer colocar no seu nome e quer presentear alguém, então vai ser toda uma política que é difícil de resolver, né? Sim, sim. Mas com relação a isso, a ele querer usar isso como um palanque de que tem 20 milhões de pessoas que dirigem sem habilitação, ele não é claro, ele não é específico. É um exagero. Ele não é específico quando explica da forma que você está explicando. Na verdade, essas pessoas não estão na rua, até porque não existe uma fiscalização na qual ele consegue manter isso. Ele simplesmente... Tem pessoas que emprestam só o nome, Isso aí. que tem condições... Até para o outro não pontuar na CNH. Tem né? várias Então, questões. São várias Então, questões assim, nisso aí. A mãe, o amigo empresta, que não se deve, né? Que já está errado, né? Emprestar Até o nome é isso pra aí. pessoa, não consegue, aquela pessoa não tem crédito na praça. Não digo nem do crédito, eu digo Agora, da pontuação João, mesmo. fugindo um pouquinho disso aí, mas ainda dentro da resolução, essa barbárie aí que ele quer fazer na questão de não ser obrigatório os pedais lá para a pessoa que vai estar ensinando lá, né? Porque ele já abriu o leque para qualquer pessoa poder dar aula. E além de ele abrir esse leque, ele ainda tira lá uma peça fundamental para a segurança do instrutor, né? E das pessoas em volta, do condutor. Como é que vai ser isso? Santana, eu vou mandar vou voltar com essa pergunta para você. Nós somos instrutores. O senhor já tem o quê? Sim, eu tenho mais de 30 anos de profissão. Mais de 30 anos de instrutor de Acho trânsito. que tem bem mais, né? eu tenho aqui, quantos anos? Eu tenho caminhando para 16 anos, embora eu tenha essa idade toda, mas vamos lá. Júnior foi meu ex-aluno. Então veja bem, será que nós que somos instrutores experientes, nós conseguiríamos dar uma aula sem os pedais? Ô, João, para explicar muito bem, tem muita gente que nem sabe o que é duplo comando, pedais. Então, carro de autoescola, gente, ele tem do lado direito, o lado que seria o lado do carona, onde fica o instrutor, ele tem dois pedais, o de freio e o de embreagem. Para quê? Aquilo ali é para dar segurança tanto para o condutor, para o instrutor e para todos os que estão nas vias. Ô, João, agora... Sem aqueles pedais é impossível você dar aula. Então... Agora, pegando essa questão aí que você está falando aí, vamos passar para o ministro lá. Não, o ministro já falou que é só botar no Então o ministro, além dessa situação aí, ele falou da questão do carro automático, né? Dessa questão aí. Então, vamos lá. Você me voltou a pergunta dizendo se dá ou não para dar aula. Dá para dar aula? Dá. Mas tem segurança? A segurança, ela é meio restrita. Como que o instrutor vai conseguir parar o veículo se caso aquela pessoa que está aprendendo ali perder o controle? Aí não vai ter o como. ministro resolveu isso aí, cara. O ministro aí falou. botar no P. No carro automático é só botar no P. Mesmo não, automaticamente não tem como. entra. Uma vez que engrenou ali... Não resolveu, não? No Não. carro automático não resolveu? Você só consegue mudar depois do veículo parado, usando o João, freio. mas eu acho que o ministro nunca dirigiu nem sequer um carro automático. Porque Eu ele acho. não sabe o que Ele ele tem falou. motorista. Mas mesmo assim, ele nunca andou num carro antes de ser ministro. ele tem Já foi motorista. jovem, foi estudante.
Cara, carro no peso, explica aí, João, pra galera. Um Não. carro em movimento. Não, gente, não Você dá não pra consegue colocar mudar a no marcha, peso. o carro automático, você não Você consegue. tem que só parar o parado, carro, pisar só no parado. freio, e aí você consegue fazer a Se alteração. ele botar no P com o carro em movimento, ele vai quebrar a caixa de Não vai Mas não vai freio, cara. conseguir. Então, nem o automático e nem o manual você vai conseguir intervir ali. Muita gente acha, João, que no carro manual, simplesmente puxando o freio de mão, que é o freio de estacionamento. Não. As pessoas não entendem que quando o carro está em movimento, o freio de mão ele não consegue parar um carro com a mesma Totalmente, eficácia Então- que um freio normal, convencional. Então, já aproveitando aqui, já vamos ensinar de forma indireta, claro que não vai fazer isso em casa. Uma vez eu estava dando aula na Bahia e a menina falou assim, a moça que estava fazendo aula comigo, olha, eu quero que você me ensine a dar cavalo de pau. Aí aproveitando assim, usando uma frase aqui de uma amiga, você não vai bater palma para maluco. Então o que você fala? Tá, no final eu vou te ensinar. Claro que você não vai ensinar isso. Então assim, se a pessoa puxa o freio de mão em movimento, em alta velocidade, depende da situação, o carro vai dar um cavalo de pau. Exatamente. Então, e isso até vai contra a legislação de trânsito. Mas, além do freio, do duplo comando de pedais que tirou essa obrigatoriedade, ele disse que o carro da autoescola, que o carro de aprendizagem pode ser qualquer um. Pelo assim, olhando por alto, pode ser qualquer carro, até antigo, porque hoje tem Não, ele não 15 botou anos, ano, não botou nada. e não botou nada. Então, o que acontece? O carro da autoescola, ele tem que ser adesivado, não, pintado. Sim, pintado. Pela o código, Isso, né? pelo Código de Trânsito Brasileiro, artigo 155 do Código de Trânsito Brasileiro. A resolução ela não pode conflitar. Isso não é de estado, isso é nacional, né, João? Isso é nacional. A resolução, pode ser ela qual for, até essa nova, ela não pode conflitar com a lei. Perfeito? Como eu disse no início, ela pode detalhar alguma coisa ou outra ali, mas não pode conflitar, não pode ir além. Então ela está conflitando com a lei que está determinando que o veículo tem que ser com a faixa de 20 centímetros ao longo da meia altura do veículo, com o nome autoescola. Com o nome autoescola. Então, isso é algo irregular. Eu creio que pode ser que o Congresso Nacional derrube essa resolução. Sim. E pode ser também que continue ações na justiça, como é o caso de Mato Grosso, que já suspendeu por meio de um liminar. Porque ela gera essas inseguranças jurídicas e traz problemas também para o trânsito. Ô, João, outra coisa bem importante, cara, referente, nós chegamos a falar aqui em prazo, nós falamos de prazo de renaxa, o quanto tempo esse candidato vai ter para tirar a habilitação. Só que nesse formato que o ministro está fazendo aí, hoje, demora em média de 15 a 30 dias para um candidato que está fazendo o seu processo por uma autoescola, de 15 a 30 dias para ele ter a sua prova prática marcada. Porque a gente sabe que o Detran ele abre as vagas uma vez ao mês, e são vagas de um mês para o outro, aí você vai lá e agenda os candidatos no mês seguinte. Você imagina, João, são acho que 1.400 e poucas autoescolas no Rio de Janeiro, né? Sim. Você imagina, João, tem um número de vagas X para cada autoescola. É determinado isso, de acordo com o número de veículos que cada autoescola tem, correto? Então é bem organizado. O Detran ele distribui essas vagas. Mais ou menos organizado. Bem Vamos dizer, organizado, tá pegando mais ou menos organizado. Mas vamos lá. E você imagina, eu paro para pensar, João. Você imagina se todo mundo puder marcar a sua prova. Como seria isso? Eu creio que o Detran não vai conseguir atender esse monte, Essa demanda, essa quantidade de pessoas falando com ele ao mesmo tempo. Porque, veja bem, você tem aqui, digamos que você tem 100 alunos na autoescola. Você consegue ali gerenciar esses 100 alunos. É um gargalo, né? Isso, gerenciar esses 100 alunos e vai direcionando ali ele para o Detran, você mesmo, sem com- precisar que aquele aluno fale diretamente com o Detran. Então tem esse gerenciamento. Agora, o aluno de forma autônoma, falando diretamente com o Detran, creio que não vai dar conta. Por quê? Vai levar muito mais tempo para o Detran, João, conseguir atender todo mundo. anota o que eu vou te falar. Hoje é dia 23 de dezembro. Se realmente essa medida for adiante, pode contar de 7 a 8 meses para ter uma prova prática marcada. Sim. Ainda mais porque eles estão também querendo fazer o seguinte: o candidato, olha que loucura, quando ele reprovar, ele já pode Não, pagar. tá na resolução. Tá na resolução que o candidato pode refazer a prova no ato. Como é que foi? Você Até imagina? mesmo no mesmo dia. No mesmo dia? Creio que o Detran, os Detrans não vão aceitar isso. Não existe. Porque tem toda uma política ali de organização
E no mesmo dia ele não vai João, conseguir fazer se essa prova. Isso fora a corrupção, né? Sim. Que vai imperar em cima disso aí, né? Porque se hoje já acontece a corrupção, né? Hoje a gente tem conhecimento lá que existe o tal do projeto, a gente tem toda uma situação que a gente sabe que rola isso lá, o Ministério Público já está até em cima de algumas coisas aí. Imagina se houver essa possibilidade do cara refazer a prova. Então vai facilitar a corrupção. Sim. Concorda comigo? Sim. E sem contar também o fato do seguinte, hoje a gente tem uma prova com 200 candidatos. Vamos dar um exemplo. Em média, 200, 250 candidatos. A prova começa às 8 da manhã. Ela vai estar terminando ali em média, meio-dia, meio-dia e meio. Se você colocar nesse formato, você vai ter que reduzir o número de candidatos por prova. Vou colocar, sei lá, 40 candidatos. Porque esses 40 vão ter a possibilidade de refazer. Não vai ser na mesma hora, vai ter que pagar, emitir o comprovante. Pagar então, não é nem a questão, porque se for a primeira prova, ele não paga. Não, às vezes é na primeira prova na categoria. Então é uma série de problemas. Ainda. Então é uma série de problemas. Todo reteste, seja ele qual for, nunca é feito no mesmo dia. Água, João. Aceito, muito obrigado. Todo reteste, ele nunca é feito Obrigado. no mesmo dia. Então veja bem, se você está estudando... Mas tem Heineken também, tá, João? Se quiser, fica à vontade. Aqui é de acordo com o convidado. O doutor não pode beber, Calor não. tá aqui no Rio de Janeiro. Tem que O doutor mandar. tá dirigindo? Não, tô não. O doutor tá perto, tá pertinho. Tá aqui do lado. Então veja bem, todo reteste, toda reteste, ele não é feito no mesmo dia. Então, um exemplo. Você está na faculdade, está no colégio, normal, do ensino fundamental ao ensino médio ali, ensino superior. Uhum. Se você é reprovado, você tem a repescagem. A segunda chamada, né? A segunda chamada. O que mais que nós damos tempo? Tem tanto que a gente estudou que a gente já... Na minha época eu não tinha isso, não. Chamada. Recuperação, isso. Na minha época eu apanhava mesmo. Você João, tem a quando recuperação. reprovava. E ela não é feita no mesmo dia. Por quê? Se aquele candidato que fez aquela prova, ele não está apto hoje... Daqui a 5 minutos, será que ele vai estar? Exato, não vai estar. Você tocou num ponto muito interessante, João. Quer dizer que o candidato ele acabou de ser reprovado, teoricamente, pelo estado emocional, às vezes ele até sabe, ele até estava preparado para passar por esse exame, e o estado emocional acabou atrapalhando ele. Ainda bem que você falou no passado. Estava bem preparado, vamos lá. 20 aulas. Não, Agora com 2 aulas... não, obviamente, com 20 aulas ele estava preparado. Aí, por um momento ou outro, ele se deixou levar pelo nervosismo e ele foi reprovado. Daqui a 5 minutos, ele está mais nervoso porque ele foi reprovado. Concorda comigo? O estado emocional dele por uma reprovação é de tristeza, de até mesmo de... Ele não se recuperou. Ele não se recuperou. Como que ele vai estar pronto para fazer essa prova logo em seguida? Não estará. Não estará. Será que o resultado será positivo na próxima? Não. Então, ou seja, ele vai acabar perdendo mais dinheiro, vai tempo. Porque a pessoa vai pagar para refazer aquela prova no mesmo dia. E o problema, de repente, dele é um estado emocional ali, que ele precisa de um determinado tempo para sanar esse problema. E ele não vai conseguir, em seguida, em ato contínuo, fazer uma nova prova e conseguir passar. Então, é algo que não vai na prática não vai funcionar muito bem. E creio que os Detrans eles não vão colocar isso João, ontem em funcionamento. Como eu te falei, ontem eu estive na prova, né? E por coincidência ou não, estava até brincando com a examinadora, eu falei, já está pronta já para essa mudança? A resposta que ela deu, que eu inclusive passo para os alunos, a gente não tem nem previsão de quando estaremos. Eu falei, pô, mas e o que a gente passa para o candidato que já abriu o processo, ou até mesmo que está... Tem até candidato que está com o processo aberto, João, e está indo lá no CNH Brasil abrindo um novo processo. Aconteceu. Não, já foram uns 2 ou 3 que eu vi. E ela falou, isso vai acarretar em um sério problema mais à frente. Ele vai ficar preso. Vai conflitar. Ele vai conflitar. Ainda não tem uma base de dados para poder estar conversando ali entre si. Vai conflitar e ele vai ficar travado. Essa foi a resposta que ela deu. Ele vai ficar travado. É algo que, exatamente, essa resolução, essa mudança do governo, ela vai impactar muito, porque foi algo feito assim, sem uma pesquisa, um estudo amplo. A resolução não foi criada por meio das câmaras temáticas do CONTRAN. Foi lá Na diretamente... verdade, é que não foi feito um estudo adequado, né? Na verdade, foi uma medida meio que desesperada do governo. Vamos ter que fazer alguma coisa... Alguma política. Então, veja bem. Se queria diminuir os valores, e eu comecei falando sobre isso, nós poderíamos
porque tem a previsão no Código Brasileiro, não me lembro exatamente qual artigo, mas está lá, salvo engano, não sei se é o 70 ou 70 e alguma coisa, que estabelece que aquelas pessoas, que você pode ter aulas sobre trânsito desde do ensino fundamental até o ensino superior. E aí está previsto o Código Brasileiro, e quando você chega para o MEC, ele falou, que é o Ministério da Cultura, da Educação e Cultura, diz, não, a gente não vai seguir isso, porque isso é uma norma do Código Brasileiro, não se aplica aqui. E aí, se tivesse essas aulas desde o ensino fundamental até o ensino superior, de fato, sim, poderia pular essa parte de ter as aulas teóricas e a pessoa enfrentar somente as aulas práticas. Mas não com o mínimo de 2, né? Não com o mínimo de 2, sem tirar... a pessoa ia vir estudando lá desde o Não, fundamental. isso é falando da prática mesmo. Né? Sem tirar a obrigatoriedade de ter um profissional credenciado, um profissional preparado para aquilo. Não um profissional que faz isso com um bico. Você imagina aí se fosse outras profissões a pessoa exercendo como um bico. Ah, não, o médico, o dia que eu quiser eu vou lá e faço um bico. Não, Ela faça um bico. a pessoa que tem a vocação para aquilo. Pelo menos isso. E continuar, dependendo da autoescola, ter no mínimo uma quantidade mínima de aulas. Teve uma época que chegou a ser 25. A resolução determinou 25 e tal. Teve aquela questão do simulador. Falou, enquanto não tem um simulador, faz 25. Eu percebi, essa época que eu estava dando aula prática, eu percebi que os alunos teve um melhor desempenho. Com 25 aulas. Aí depois voltou para 20. E se com 20 a pessoa não está preparada, imagine com 12. João, e outra coisa, esse projeto, ele até como você mesmo falou, possa ser que dentro do que você falou, tornar matérias obrigatórias lá desde da quinta a oitava, no segundo grau, matérias obrigatórias, direção defensiva, legislação de trânsito, daqui a 10 ou 20 anos estaremos sim preparados. Mas hoje, na nossa realidade, não tem como. É que você cria, de fato, uma cultura. Isso aí. As pessoas vão entendendo o que é trânsito, vão já internalizando aquilo na sua As mente. pessoas, elas comparam muito, saíram né? mais preparadas. Elas comparam muito, mas lá nos Estados Unidos é assim, mas lá em tal lugar é assim. Aí tu pergunta, a nossa cultura é igual a deles? Não é. Não, e não precisa nem, Júnior, não precisa você ir muito longe, não. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, você tem qualquer lugar do Brasil tem as faixas que não tem o semáforo. Você coloca o pé na faixa, o certo é o carro parar. Aqui o carro passa por cima. Aqui o carro passa por cima. Mas se você for em outras cidades... Não, até que em cidade pequena ainda rola isso aí. Eu viajo muito, eu sou de Vitória da Conquista, eu viajo muito para lá, eu vejo, a cultura lá é diferente. O pessoal tem a faixa de pedestre, não é controlada por semáforo. O pessoal colocou o pé na faixa e os veículos param. Mas aqui não funciona assim. Então a cultura, ela é diferenciada. E aí, como você falou dos Estados Unidos, é uma outra questão. Eles estão mais preparados para isso, porque não é de hoje, isso é de muitos anos. E lá a lei funciona, Lá a né, lei João? funciona. Lá, por exemplo, eu já tive a oportunidade de estar viajando lá. Se você entrar numa rua sem sinalizar, aí as viaturas ficam paradas. Eles chamam até de xerife. Em segundos, vai né? atrás, em segundos vai atrás, te aborda e pergunta por que você não sinalizou, ou por que você não deu passagem para outro carro. Então, principalmente se você for estrangeiro, aí vai ter que mostrar o passaporte. Talvez até vai responder alguma coisa. Graças a Deus eu nunca cometi nenhuma infração lá, mas lá funciona mesmo. O pessoal é educado, é gentil. Então aqui é totalmente diferente. João, outra coisa que a gente queria deixar bem claro aqui, mesmo com essa medida que o ministro está tentando empurrar de goela abaixo em todos nós aí, a autoescola não acaba, não é isso? Não existe o fim das autoescolas. O que ele quer propor é o fim da obrigatoriedade. É mais ou menos assim, eu deixo de ser obrigado a ir ao dentista para extrair um dente. Eu posso ir no açougueiro ali, que ele também tem mais ou menos a mesma noção. Ele fez um cursinho de 20 minutos, de 10 minutos, né? Então ele já está preparado. Aí cabe a pessoa estar escolhendo o que ela quer. Se ela quer uma instituição séria, um profissional sério, preparado para passar tamanha responsabilidade, não é isso? Para estar formando ela, ou se ela quer fazer com o seu Zezinho, o vizinho do lado que vai você cobrar ressalta toda hora, né? É a questão da segurança jurídica, né? Sim. Você tem um estabelecimento, você tem uma estrutura, você tem as pessoas capacitadas, e aí vai fazer valer o teu direito realmente, né? Você tem um preparo, você
lida com pessoas que estão capacitadas para aquela atividade. Para aquela atividade. Não é pessoas que não estão preparadas. De repente a pessoa mal aprendeu a dirigir, ele não tem condições ainda de ensinar alguém. Ele não tem uma didática ainda, ele não tem um desenvolvimento para fazer com que aquela pessoa aprenda. Ou às vezes nem tem paciência, porque não está acostumado. O profissional não, que trabalha na autoescola, ele passa por um curso específico, ele é todo probatório, ele vai ter um estágio, que o dono da autoescola não vai colocar um profissional que... Não vai entregar um veículo, né? Não, ele vai ensinar aquele profissional, vai orientar, acompanhar outros instrutores, para depois ele começar a dar aula sozinho. Mas ele já teve um preparo. Agora a pessoa que nunca deu aula na vida, dá aula lá. Imagina, pega lá, já tem instrutor, né? Pô, entra no carro lá, sabe dirigir. Começa da onde? E outra coisa que você falou mesmo, a tal da insegurança jurídica. Quando você procura um estabelecimento de ensino, um CFC, que é um centro de formação de condutores, tá lá, ele é físico, você tá vendo ele lá, né? Você tem como recorrer. E tem as cobranças. Tem as fiscalização, João. Como que vai ser fiscalizado? O Detran hoje ele fiscaliza muito bem as autoescolas, é isso? Inclusive até demais. Um extintor, se estiver fora do prazo, é punição. Qualquer coisa, se não tiver com a metragem mínima, é punição. Como é que vai funcionar com o autônomo? Eles vão na rua. Eles vão na rua. Aí vão parar o cara, vou ter autônomo, deixa eu ver. Não vai dar conta, não vai dar conta. Não existe essa possibilidade. Porque, veja bem, você vai... O médico ele tem um CRM, que é o Conselho Regional de Medicina, que acompanha isso. Quem que vai acompanhar, por exemplo, no caso do advogado, tem uma OAB, tá? Podendo ter um controle também do Poder Judiciário, mas quem que vai acompanhar esses instrutores autônomos? O Detran não dá conta. Mas como o Detran não vai ter nem como saber quem é o instrutor autônomo? Não Exemplo, tá lá um carro descaracterizado na rua. Como que o Detran, eu sou do Detran, como é que eu vou saber que aquele cara naquele momento está dando aula? Porque na resolução ele só cobra botar o adesivo, a faixa lá no dia da prova. Então, durante a aula não vai existir isso. Não pode. Como é que ele vai saber que ali é um instrutor que, o melhor, vai ter muita gente que mesmo com esse curso balela e miojo de 3 minutos, não vai estar preparado. Ninguém vai estar preparado. Mas não vai ter feito o curso e vai estar dando aula. Você vê como os pais lá fora, eles levam a sério a questão da segurança no trânsito. Na Inglaterra, a pessoa tem para tirar a carteira, passa por todo o processo e tal. E na hora daquele recém-habilitado ou recém-habilitada for dirigir, o carro tem que estar eu não lembro se é algo amarelo, escrito que não é vermelho, que aquela pessoa é recém-habilitada. Fica lá por um determinado tempo, eu também não sei se é 1 ano ou 2. Para que as pessoas respeitem, né? Saibam que aquela pessoa que está dirigindo aquele veículo ali é recém-habilitada. Aqui nós não temos isso. E nós, como instrutores, sabemos o seguinte, eu já dei aula há muito tempo prática, o pessoal não respeita o carro da autoescola, que está lá todo adesivado. Imagine aquela... Carro descaracterizado. O carro descaracterizado está tendo dificuldade no trânsito e arrancando ali. Aqui no Brasil, João... Vai gerar mais conflitos. Se eles colocassem um carro assim, uma placa, vamos dizer, uma placa num veículo que tem que estar com algumas características que informam que essa pessoa é recém-habilitada. O camarada ia ver aquele carro, ele ia querer, não vou ficar atrás dele porque ele está aprendendo agora. Ele não ia respeitar muito menos do que ele respeita. Sim. Ele ia querer passar, não ia dar passagem, não ia deixar. Então seria uma bagunça. É a cultura. Aqui, o cara tá ali, ele tá devagarzinho. O carro da autoescola sinaliza que quer fazer uma conversão. Ele olhou, na cabeça dele, ele pensa, não posso ficar atrás de um cara que está aprendendo. Sim. E ele simplesmente acelera. Aonde o correto seria o quê? Ele diminui a velocidade e ceder a passagem. Isso, ou ia ter um pouco mais de cuidado ali, esperar, entender. Não ia buzinar, porque geralmente o pessoal buzina, falando, tá aprendendo. Ô, João, olha só, a gente vai ter que marcar um outro dia para o doutor João vir aqui, que é muito assunto. Tem como. A gente não conseguiu. Tem como falar sobre essa resolução. Acho que uns 15 dias para poder... tem que ter mais umas 2, 3 vezes aí. Porque... Tem a questão toxológica também. A gente vai falar. A gente vai marcar uma outra entrevista, João, para a gente poder estar esclarecendo. Porque a resolução é muito extensa, né, João? Sim, e o assunto vai fluindo e vai passando. A gente também, antes de finalizar e estar agradecendo ao João, a presença dele, né? A gente também quer agradecer aos nossos parceiros, né? Tem uns parceiros aqui que a gente vai estar falando agora, que é vou pedir até pro meu cameraman estar colocando ali, é o DEC RP, né?
Deck RP é um restaurante que tem uma unidade aqui no Rio das Pedras e outra na Araticum. Meus amigos aí, ó, Douglas e Lorino, Deck RP, sensacional. Melhor hambúrguer. Semana que vem, ó, manda pizza pra gente. Pizza, isso aí. Manda pizza pra gente. O convidado quer conhecer o Deck, não conhece não. Então a gente quer estar mostrando aos nossos parceiros aí o Deck RP, sensacional, a melhor pizza da região, o melhor hambúrguer. Você que não conhece, Rua Almira ali, passe a conhecer, Araticum também. Grande abraço, hein? Ó, semana que vem pizza, hein? Valeu. E também a gente quer agradecer a Pertec Circol. É uma empresa de telecom, a melhor da região, não porque é nossa parceira, mas você viu aí, né? A live funcionou de boa, não travou, não parou. Ó, Raíssa, vamos aguardar você também aqui no nosso próximo, tá? Você é convidado a vir aqui estar falando um pouco mais sobre a Pertec, que é uma das maiores empresas de telecom aqui da região. Grande abraço, Pertec Circol. Valeu. João, muito obrigado. Queremos agradecer a tua presença. Foi um prazer ter você aqui no nosso primeiro podcast, nosso RPcast, que é o de inauguração, o inicial, né? É. Inicial. Terão muitos, né? Sim. E a primeira é assim mesmo, a gente vai estar sempre melhorando e trazendo o Sim. melhor para vocês. Quero agradecer a todos vocês em nome do RPcast. Pode falar, João. Eu que agradeço aí pelo convite, pela participação, me sinto honrado. E sei que vai ser um podcast de grande sucesso, como a autoescola é. Amém. Amém. Ó, já vai levar, é sua, tá, João? É de brinde, tá? O convidado aqui é igual o Jô Soares. Ele leva um brinde pra casa, tá? E da próxima vez escolhe o que você quer beber. Você não mandou lá no script o que você queria beber? Eu não sabia que tinha essa opção. Obrigado, gente. Valeu, obrigado. Obrigado, pessoal.